Fala pessoal, Ricardo na área, hoje sexta-feira, hoje sim sextou, né? Nós vamos falar sobre São Paulo e Atlético Mineiro e São Paulo, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que acontece amanhã no Mineirão às 9 horas da noite. Nós vamos dar uma possível escalação de São Paulo aqui. Tem jogador que não viajou, que foi cortado da delegação, nós vamos falar. Quero falar também a respeito da entrevista do Rames Rodrigues, que ele deu para o GE. Nós vamos falar mais ou menos o que ele disse aqui. Ele deixou o futuro em aberto no São Paulo. Quero falar também aí de um jogador do Vasco que o São Paulo pode fazer uma proposta. Vamos atualizar o Ferreirinha aqui também. E também falar dos 5 times que mais vendem camisa no Brasil. Camisa de time, tá bom? Então, queria pedir para você aí que gosta do canal, que curte, dá aquela ajuda, como sempre, deixar aquele like pra gente. E você que não é inscrito, se inscreve no canal, a gente envia esse e outros vídeos para você todo dia. Pessoal, o Rames Rodrigues deu uma entrevista pro GE e falou o seguinte: ele deixou o futuro dele em aberto no São Paulo, né? Foi perguntado a respeito de qualidade de jogadores brasileiros, falando mais dos jogadores do São Paulo, né? Ele falou que o Beraldo é acima da média, que realmente o Beraldo deve ter um futuro brilhante. E falou de outros jogadores também, né? Que o São Paulo tem um plantel de qualidade. Falou também aí a respeito do tipo de futebol que é feito no Brasil, né? Ele falou que é muito intenso, muito físico, que ele achou que tinha mais qualidade, mas é um jogo de muita intensidade e que é mais fácil jogar contra times de qualidade, que fica mais fácil o jogo. Ou seja, ele deixou assim entre linhas, dizendo que o jogo é mais pegado, né? E que tem muita falta. Ele falou que tem muita falta no Campeonato Brasileiro, que acho que o pessoal bate muito, né? Foi essa expressão que ele usou, que os jogadores brasileiros batem muito. Foi perguntado várias vezes para ele a respeito do futuro, né, dele no São Paulo, e ele falou que o futuro só Deus sabe, que o futebol é muito dinâmico, que o mercado muda muito, e que um dia a gente está aqui, outro dia a gente está em outro lugar. Foram palavras que ele disse. Deixou a entender que o Dorival em nenhum momento falou com ele em particular, né? E que aí ele foi perguntado também a respeito da final da Copa do Brasil. Ele disse que ficou assim bravo por não ter jogado, mas foi um bravo assim, né? Chateado de não poder ter jogado a final, mas ficou feliz pela conquista, torceu muito, mas que ele é muito competitivo e que ele gostaria de ter jogado porque ele gosta muito de jogar futebol. Então ele quer jogar todos os jogos, inclusive ele não gosta de perder nem em treino, ele falou, por ser um jogador competitivo. Mas a gente percebe que ele é um jogador realmente de grupo, humilde, né? Um jogador que realmente torce pelos companheiros e ajuda também, mas é um jogador que quer jogar. Se ele em algum momento não for relacionado, ou se ele não atuar como titular, ele vai sempre ficar com o pé atrás, vai ficar chateado, né? Eu acho o seguinte, né? Ontem a gente até já conversou isso aí com o pessoal nos comentários, né, do vídeo. Nós falamos isso aí no vídeo de ontem. Eu acho que seria muito mais legal o Dorival chegar no Rames, conversar com ele, explicar a situação, né? E que vai ter aí a pré-temporada, que ele vai poder se igualar com os jogadores do elenco, que ele vai poder treinar de igual para igual, que a parte de intensidade dele, de físico dele vai melhorar a partir de janeiro. E explicar, né, por que ele não está sendo relacionado para jogar os jogos fora. Não sei, alguma coisa tem que ser feita para não ficar um atrito, porque de repente esse atrito que é feito, que acontece, não só com o Rames, mas com outros jogadores do elenco, acaba atrapalhando, né? São jogadores de qualidade, são jogadores que o São Paulo pode ter muito mais lucro do que prejuízo. O Rames, por exemplo, é um jogador que tem muita qualidade no passe, é um jogador que não precisa correr tanto, só o toque de bola dele já é um toque diferente, ele agrega muito com o toque, com os lançamentos dele.
na minha opinião, valeria muito a pena o São Paulo conseguir equalizar essa situação entre o Dorival, entre o Rames Rodrigues, entre os jogos, deixar mais clara a situação e ver qual é a intenção do jogador também. Se ele topa, de repente, jogar menos jogos pelo São Paulo fora de casa, se ele se enquadra, se ele gostaria de jogar mais dentro de casa, se ele topa sair do... É um jogador diferente, né? Você tem que tratar diferente. Eu acho que jogador desse nível, você tem que dar um atendimento diferente. Tem que dar uma atenção diferente. Diferente de outros jogadores, né? Não sei qual a opinião de vocês, gostaria muito de saber. Deixa a sua opinião, seu comentário aí, falando o que você acha do Rames no São Paulo, se ele merece ficar, não merece ficar em 2024, se o Dorival deveria conversar com ele, se a diretoria deveria conversar com o Rames, com o mundo ali se ajudar e para o São Paulo crescer em 2024. Queria saber muito a sua opinião. Outro que falou a respeito de futuro foi o Nestor, né? Rodrigo Nestor. Foi questionado também a questão de 2024, se ele vai ficar, se ele vai sair. Ele falou que está muito focado na Libertadores, que é um sonho dele jogar Libertadores e que a cirurgia dele foi necessária, mas que não foi uma lesão tão grave assim, que ele está fazendo um trabalho intenso para poder voltar o mais rápido possível. Pessoal, vocês querem saber aí quais as camisas mais vendidas do Brasil? Segundo a Netshoes, né, uma loja online que vende artigos esportivos, inclusive camisas de futebol, é uma das maiores lojas do Brasil. A do São Paulo está em primeiro lugar, em segundo está a do Flamengo, em terceiro está a do Real Madrid, em quarto a do Cruzeiro e em quinto lugar a do Corinthians. Não foi dada a quantidade, não foi falada a quantidade de camisas vendidas de cada clube. Fato é que a do São Paulo está em primeiro na frente e bem na frente da do Corinthians. Achei legal essa informação aí. São Paulo e Atlético Mineiro, pessoal. O São Paulo não vai poupar jogadores, né? O Dorival falou que quer jogar esses 2 últimos jogos aí com o máximo de força que o São Paulo tem. Então, São Paulo que viajou hoje, né, para Belo Horizonte. Jogador que não foi relacionado, que foi cortado da delegação foi o Ferrarese, por opção técnica, né? O Ferrarese não viajou então para Belo Horizonte. São Paulo que vai com força máxima, dentro do possível, né? Deve atuar com o Rafael, Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista, o Pablo Maia, o Alisson, o Michel Araújo, o Rato ou o Luciano, o Lucas e o Juan. É o time que jogou, né? O último jogo aí contra o Bahia. Então não tem novidade. É esse time aí. Deve ter, não me inteirei, mas devem ter ido os meninos também de Cotia. E o time do São Paulo, então, vai ser um jogo interessante, né? O Atlético aí buscando o campeonato, a taça do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo aí, a gente sabe que o São Paulo endurece, principalmente em jogo grande assim, o São Paulo dá uma engrossada, né? A gente viu aí Copa do Brasil, quando o São Paulo chegou, o São Paulo conseguiu decidir contra Palmeiras, Corinthians e Flamengo. E então, vamos ver o jogo de amanhã, né, contra o Atlético Mineiro. Torço muito para que o São Paulo ganhe do Atlético e ganhe do Flamengo, independente se o São Paulo está ajudando Corinthians, Palmeiras. Eu sempre torço para o São Paulo, independente de quem o São Paulo jogue e independente se o São Paulo vai ajudar ou prejudicar quem for. Pessoal, vamos atualizar aqui a questão do Ferreirinha. Ferreirinha que o São Paulo tem um otimismo muito grande na contratação, houve avanços nas conversas, né? Já falamos aqui, o Ferreirinha tem a intenção muito grande de jogar no São Paulo. Já disse que é São Paulino, né? Existe a vontade do jogador, prevalece bastante, a não ser que a proposta seja muito abaixo, mas houve progresso na conversa entre São Paulo e Grêmio, e o São Paulo deve desenrolar isso aí em 2 semanas. Acredito muito na contratação desse jogador. Um jogador aí do Vasco, né, que a gente já vem falando, já fizemos alguns vídeos a respeito aqui, o Gabriel Peck. O São Paulo, juntamente com o Atlético Mineiro, há uma possibilidade o São Paulo está sondando, mas há uma grande possibilidade do São Paulo fazer uma proposta para esse jogador. Já falei, né? É um jogador de 22 anos, canhoto, joga pela direita, artilheiro, fez, se eu não me engano, acho que 14 gols no Brasileiro esse ano.
É um belo jogador, juntamente com o Verratti, são os 2 melhores jogadores do Vasco. Respeito muito o Vasco da Gama, mas não sei como um jogador desse nível consegue ficar tantos anos num clube que joga a segunda divisão ou então fica lutando na parte de baixo da tabela. Para mim é uma perda de tempo o jogador jogar no Vasco da Gama, né? Já disse, respeito o Vasco, mas o jogador poderia decolar na carreira dele, né? Se ele jogasse uma Libertadores, se ele jogasse finais de campeonato, então seria muito bom para ele negociar a saída, né? Eu vejo o Gabriel Peck aí com uma grande esperança do São Paulo poder contar com o jogador, mesmo porque o Vasco da Gama deve para o São Paulo 16 milhões de reais. O São Paulo deveria fazer uma proposta para o Vasco, como deve fazer uma proposta para o Vasco e abater essa dívida aí, pronto. Tá certo? Bom, pessoal, as informações são essas aí, né? De sexta-feira. Amanhã a gente vai fazer um pós-jogo São Paulo e Atlético Mineiro. Espero que vocês tenham gostado. Conto com o like de vocês aí, como sempre, né? Vocês têm me ajudado bastante. Agradecer também aos inscritos, aos novos inscritos aí, que confiam no trabalho da gente. Muito obrigado, um grande abraço. Tchau.